Senhor, amanhã desperta e o mundo respira. Em cada sopro do dia novo, ouço teu chamado manso. Abro tua palavra, como quem abre uma janela para o infinito. Tua voz vem leve, mas move montes dentro de mim. Fala-me nas entrelinhas, no espaço entre um versículo e o silêncio. Que o teu espírito me traduza o invisível, e o teu amor seja a única explicação. Faz de mim terra fértil, para que a semente do verbo floresça em luz. E quando a leitura terminar, que a tua presença continue a falar, mesmo quando eu não disser mais nada. Amém. Levítico capítulo 14. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote. E o sacerdote sairá fora do arraial, e o sacerdote o examinará. E eis que, se a praga da lepra do leproso for sarada, então o sacerdote ordenará que por aquele que se houver de purificar se tomem 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, e carmesim, e isopo. Mandará também o sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro sobre águas vivas. E tomará a ave viva, e o pau de cedro, e o carmesim, e o isopo, e os molhará, com a ave viva, no sangue da ave que foi degolada sobre as águas correntes. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra aspergirá 7 vezes, então o declarará por limpo, e soltará a ave viva sobre a face do campo. E aquele que tem de purificar-se lavará as suas vestes, e rapará todo o seu pelo, e se lavará com água. Assim será limpo, e depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. E será que ao 7º dia rapará todo o seu pelo, a sua cabeça, e a sua barba, e as sobrancelhas. Sim, rapará todo o pelo, e lavará as suas vestes, e lavará a sua carne com água, e será limpo. E ao 8º dia tomará 2 cordeiros sem defeito, e uma cordeira sem defeito, de 1 ano, e 3 dízimos de flor de farinha para oferta de alimentos, amassada com azeite, e 1 log de azeite. E o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se, com aquelas coisas, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E o sacerdote tomará um dos cordeiros, e o oferecerá por expiação da culpa, e o log de azeite, e os oferecerá por oferta, movida perante o Senhor. Então degolará o cordeiro no lugar em que se degola a oferta da expiação do pecado e o holocausto, no lugar santo, porque quer a oferta da expiação da culpa como a da expiação do pecado é para o sacerdote, coisa santíssima é. E o sacerdote tomará do sangue da expiação da culpa, e o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se sobre o dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote tomará do log de azeite, e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. Então o sacerdote molhará o seu dedo direito no azeite que está na sua mão esquerda, e daquele azeite com seu dedo aspergirá 7 vezes perante o Senhor. E o restante do azeite, que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, em cima do sangue da expiação da culpa. E o restante do azeite que está na mão do sacerdote, o porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Também o sacerdote fará a expiação do pecado, e fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua imundícia, e depois degolará o holocausto. E o sacerdote oferecerá o holocausto e a oferta de alimento sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação por ele, e será limpo. Porém, se for pobre, e em sua mão não houver recursos para tanto, tomará um cordeiro para a expiação da culpa em oferta de movimento, para fazer expiação por ele, e a dízima de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de alimentos, e 1 log de azeite, e 2 rolas, ou 2 pombinhos, conforme as suas posses, dos quais um será para a expiação do pecado, e o outro para o holocausto. E ao 8º dia da sua purificação os trará ao sacerdote, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor. E o sacerdote tomará o cordeiro da expiação da culpa, e o log de azeite, e os oferecerá por oferta, movida perante o Senhor. Então degolará o cordeiro da expiação da culpa, e o sacerdote tomará do sangue da expiação da culpa, e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se,
e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote derramará do azeite na palma da sua própria mão esquerda. Depois o sacerdote com o seu dedo direito aspergirá do azeite que está na sua mão esquerda, 7 vezes perante o Senhor. E o sacerdote porá do azeite que está na sua mão na ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e no dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito, no lugar do sangue da expiação da culpa. E o que sobejar do azeite que está na mão do sacerdote porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se, para fazer expiação por ele perante o Senhor. Depois oferecerá uma das rolas, um dos pombinhos, conforme suas posses. Sim, conforme as suas posses, será um para expiação do pecado e o outro para o holocausto com oferta de alimentos. E assim o sacerdote fará expiação por aquele que tem de purificar-se perante o Senhor. Esta é a lei daquele em quem estiver a praga da lepra, cujas posses não lhe permitirem o devido para a purificação. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que vos hei de dar por possessão, e eu enviar a praga da lepra em alguma casa da terra da vossa possessão. Então aquele, de quem for a casa, virá e informará ao sacerdote, dizendo: Parece-me que há como que praga em minha casa. E o sacerdote ordenará que desocupem a casa, antes que entre para examinar a praga, para que tudo o que está na casa não seja contaminado. E depois entrará o sacerdote para examinar a casa. E, vendo a praga, e eis que se ela estiver nas paredes da casa em covinhas verdes ou vermelhas, e parecerem mais fundas do que a parede, então o sacerdote sairá da casa para fora da porta, e fechará a casa por 7 dias. Depois, ao 7º dia o sacerdote voltará e examinará, e se vir que a praga nas paredes da casa se tem estendido, então o sacerdote ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga, e que as lancem fora da cidade, num lugar imundo, e fará raspar a casa por dentro ao redor, e o pó que houverem raspado lançarão fora da cidade, num lugar imundo. Depois tomarão outras pedras, e as porão no lugar das primeiras pedras, e outro barro se tomará, e a casa se rebocará. Porém, se a praga tornar a brotar na casa, depois arrancadas as pedras e raspada a casa, e de novo rebocada, então o sacerdote entrará e examinará. Se a praga na casa se tem estendido, lepra roedora na casa, imunda está. Portanto se derribará a casa, as suas pedras e a sua madeira, como também todo o barro da casa, e se levará para fora da cidade a um lugar imundo. E o que entrar naquela casa, em qualquer dia em que estiver fechada, será imundo até a tarde. Também o que se deitar a dormir em tal casa, lavará as suas roupas, e o que comer em tal casa lavará as suas roupas. Porém, tornando o sacerdote a entrar na casa e examinando-a, se a praga não se tem estendido na casa, depois que a casa for rebocada, o sacerdote a declarará por limpa, porque a praga está curada. Depois tomará, para espiar a casa, 2 aves, e pau de cedro, e carmesim e isopo, e degolará uma ave num vaso de barro sobre águas correntes. Então tomará pau de cedro, e o isopo, e o carmesim, e a ave viva, e os molhará no sangue da ave degolada e nas águas correntes, e aspergirá a casa 7 vezes. Assim espiará aquela casa com o sangue da ave, e com as águas correntes, e com a ave viva, e com o pau de cedro, e com o isopo, e com o carmesim. Então soltará a ave viva para fora da cidade, sobre a face do campo. Assim fará expiação pela casa, e será limpa. Esta é a lei de toda a praga da lepra e da tinha, e da lepra das roupas, e das casas, e da inchação, e das pústulas, e das manchas lustrosas, para ensinar quando alguma coisa será imunda, e quando será limpa. Esta é a lei da lepra. Levítico capítulo 15. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Falai aos filhos de Israel, e dizei-lhes: Qualquer homem que tiver fluxo da sua carne, será imundo por causa do seu fluxo. Esta, pois, será a sua imundícia, por causa do seu fluxo. Se a sua carne vaza o seu fluxo, ou se a sua carne estanca o seu fluxo, esta é a sua imundícia. Toda a cama em que se deitar o que tiver fluxo será imunda, e toda a coisa sobre o que se assentar será imunda. E qualquer que tocar a sua cama lavará as suas roupas e se banhará em água, e será imundo até a tarde.
E aquele que se assentar sobre aquilo em que se assentou, que tem o fluxo, lavará as suas roupas, se banhará em água, e será imundo até a tarde. E aquele que tocar a carne do que tem o fluxo, lavará as suas roupas, se banhará em água, e será imundo até a tarde. Quando também o que tem o fluxo cuspir sobre um limpo, então lavará este as suas roupas, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Também toda a sela em que cavalgar o que tem o fluxo será imunda, e qualquer que tocar em alguma coisa que esteve debaixo dele será imundo até a tarde. E aquele que a levar, lavará as suas roupas, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Também todo aquele em quem tocar o que tem o fluxo, sem haver lavado as suas mãos com água, lavará as suas roupas, se banhará em água, e será imundo até a tarde. E o vaso de barro, que tocar o que tem o fluxo, será quebrado. Porém, todo vaso de madeira será lavado com água. Quando, pois, o que tem o fluxo estiver limpo do seu fluxo, contar-se uns 7 dias para a sua purificação, e lavará as suas roupas, e banhará a sua carne em águas correntes, e será limpo. E ao 8º dia tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, e virá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação, e os dará ao sacerdote. E o sacerdote oferecerá um para a expiação do pecado, e o outro para o holocausto. E assim o sacerdote fará por ele expiação do seu fluxo perante o Senhor. Também o homem, quando sair dele o sêmen da cópula, toda a sua carne banhará com água, e será imundo até a tarde. Também toda a roupa e toda a pele em que houver sêmen da cópula se lavará com água, e será imundo até a tarde. E também se um homem se deitar com a mulher e tiver emissão de sêmen, ambos se banharão com água, e serão imundos até a tarde. Mas a mulher, quando tiver fluxo, e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação, e qualquer que a tocar, será imundo até a tarde. E tudo aquilo sobre o que ela se deitar durante a sua separação, será imundo, e tudo sobre o que se assentar, será imundo. E qualquer que tocar na sua cama, lavará as suas vestes, se banhará com água, e será imundo até a tarde. E qualquer que tocar alguma coisa sobre que ela estiver assentado, lavará as suas vestes, se banhará com água, e será imundo até a tarde. Se também tocar alguma coisa que estiver sobre a cama ou sobre aquilo em que ela se assentou, será imundo até a tarde. E se, com efeito, qualquer homem se deitar com ela, e a sua imundícia estiver sobre ele, imundo será por 7 dias. Também toda a cama, sobre que se deitar, será imunda. Também a mulher, quando tiver o fluxo do seu sangue, por muitos dias fora do tempo da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundícia será imunda, como nos dias da sua separação. Toda a cama, sobre que se deitar todos os dias do seu fluxo, ser-lhe-á como a cama da sua separação. E toda a coisa, sobre que se assentar, será imunda, conforme a imundícia da sua separação. E qualquer que a tocar será imundo. Portanto, lavará as suas vestes, e se banhará com água, e será imundo até a tarde. Porém, quando for limpa do seu fluxo, então se contarão 7 dias, e depois será limpa. E ao 8º dia tomará 2 rolas, ou 2 pombinhos, e os trará ao sacerdote à porta da tenda da congregação. Então o sacerdote oferecerá um para a expiação do pecado, e o outro para o holocausto. E o sacerdote fará por ela a expiação do fluxo da sua imundícia perante o Senhor. Assim separareis os filhos de Israel das suas imundícias, para que não morram nas suas imundícias, contaminando o meu tabernáculo, que está no meio deles. Esta é a lei daquele que tem o fluxo, e daquele de quem sai o sêmen da cópula, e que fica por eles imundo, como também da mulher enferma na sua separação, e daquele que padece do seu fluxo, seja homem ou mulher, e do homem que se deita com mulher imunda. Senhor da restauração e da vida, tu que purificas o impuro e tornas limpo o que era pó, olha para mim quando a pele da alma se manchar, quando a ferida da culpa se abrir em silêncio. Toca-me com o sopro da tua misericórdia, como o sacerdote que asperge 7 vezes a água viva. Lava-me com o sangue e com o rio, com o fogo e com a brisa, até que o que era morte volte a pulsar em tua presença. Faz-me sair do isolamento da minha dor, como o leproso que, curado, volta a ouvir o cântico do povo, que eu volte ao convívio dos teus.
com o coração lavado e os lábios cheios de gratidão. Dá-me olhos que vejam a pureza em cada gesto, ouvidos que reconheçam tua voz no murmúrio da fonte, e mãos que saibam tocar sem contaminar, amar sem ferir, servir sem esperar retorno. Se algo em mim se torna impuro, um pensamento, um desejo, uma lembrança, purifica-me outra vez, ó Santo, até que meu ser se torne claro como o orvalho da manhã. Ensina-me que a santidade não é ausência de pó, mas presença constante do teu perfume, e que o corpo, a mente e o espírito são templos que precisam do teu toque diário. Senhor, faz de mim o limpo que volta, o curado que se prostra, o restaurado que canta. Tudo que tenho é teu, e o que sou é graça. Amém.